Fala galera, tudo bem? Gente, de volta aqui para fazer mais algumas questões aí de língua portuguesa, mais uma questão, tá? Que a gente vai trazer um modelo aí que a gente está trabalhando. A gente já viu, para quem é aluno meu aí do nosso curso completo, você pode optar por matemática, português, os dois aí, tá? A gente viu a parte de classe de palavras, é interessante a gente entender que classe de palavras a gente trata na morfologia. O que é morfologia? Morfologia é eu classificar algo fora de um contexto. Como assim? Se eu pegar por exemplo, eu falar assim, João foi ao supermercado. Esse João, ele é um substantivo próprio. Mas dentro do contexto, ele ocupa um papel de sujeito. É como se eu falasse para você que você está numa fila de banco. Você é uma pessoa. Só que dentro de uma outra classificação, você é um cliente. Então, assim, a morfologia, ela trata fora de contexto, tá? Fora das outras situações que estão ali ao redor. Enquanto que a sintaxe, ela vai trabalhar a gente analisando um todo, tá? O papel que ela desempenha aí dentro de um todo, tá? Gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um like, tá? Isso é muito importante pra gente, então que eu peço aí para quando eu coloco vídeos aí no YouTube, galera que ainda não tem o nosso curso aí, entre em contato com o vídeo que está aqui embaixo, tá? Para você garantir aí uma nota top aí para que você consiga a tua aprovação, fique muito próximo da aprovação. A gente bata um papo ainda para analisar como é que você está encarando o concurso público, se é o teu primeiro concurso, se não que disciplinas aí que são interessantes você começar, por que às vezes não é interessante para você que vai fazer brigada militar, não é interessante você começar com matérias específicas de direitos humanos sem antes dar uma olhadinha na Constituição Federal, enfim, tá? Esses ajustes aí são interessantes aí que a gente faz, tá? Gente, vamos lá para uma questãozinha aqui, e tem caído muita conjunção, muita conjunção. E aí, gente, é interessante a gente analisar que a Fundatec ela gosta muito de perguntar não simplesmente a conjunção crua, mas a relação de sentido que esse termo ele desempenha. Tá? Então não adianta você simplesmente decorar conjunções, embora dentro do nosso material lá que está disponível, eu aconselho que você faça reiteradas leituras, tá? Das conjunções. E aí, assim, gente, a gente vai acabar passando por diversas questões. Agora você pode ver que sempre vai ter grifado aqui embaixo, ó, tá? O cargo, o ano e a cidade, tá? Para você entender que realmente isso é o que tem caído. E você vai perceber mais do que nunca como existe uma linha de raciocínio da banca Fundatec. Tá? A gente não vai começar a querer estudar coisas muito complexas porque não cai. A gente vai pegar provas aí de analista, de procurador, e você vai ver que o nível ele se mantém, volta e meia alguma questão mais complicada, mas assim, o nível se mantém dentro de uma média. Assinale a alternativa que indica a correta relação de sentido estabelecida pelo emprego da locução conjuntiva. Gente, locução, eu já falei isso, é assim, ó, um termo só, tá? A gente vai dar o nome, por exemplo, de advérbio. Como, por exemplo, hoje. Isso é um advérbio de tempo, tá? Se eu tiver vários termos desempenhando, dando uma relação de sentido de advérbio, como é mais que um, eu vou ter um advérbio de tempo, por exemplo. Por exemplo, neste exato momento. Não é uma ideia de tempo com vários termos, tá? Isso
embora ele dê uma ideia de advérbio, ele vai ser uma locução adverbial. Tá? Tá? Porque todo esse termo, ele me dá uma ideia de advérbio. Tá? Então, a mesma coisa seria uma locução conjuntiva. Esse mesmo que, embora nós tenhamos dois termos, ele vai dar uma ideia única, certo? Que essa ideia única, ela vai ser ou uma ideia de condição, ou conclusão, ou causa, ou concessão, ou consequência. Gente, eu tenho aqui, ó, é na linha 30, mesmo que. A letra A, ela me fala a ideia de condição. O condição, gente, imagina o seguinte, ó, imagina que no lugar do mesmo que, eu tivesse a palavra caso. E o caso, ele me dá uma ideia de condição. Posso ser sensível caso eu sofra mais pela minha escolha. O que ele está dizendo? Ele está me dando uma condição. Caso eu sofra mais. Professor, e tem o C também, né? Tem. Só que se eu trocar o C aqui, ó, por tudo isso que está em amarelo, eu vou ter que não colocar mais no imperativo, que é sofra. E aí alterar assim, ó, gente, para sofrer. Se eu sofrer mais pela minha escolha. Tá? Isso é uma característica e às vezes você tem situações em que ele troca o se pelo caso e diz que não haveriam outras alterações aí na sentença, tá? E quando eu troco o se pelo caso, eu tenho que fazer essa alteração aí, certo? Então, gente, não é uma ideia de condição, tá? Posso ser sensível, mesmo que eu sofra, esse mesmo que ele não está me dando uma ideia de que se eu sofrer pela minha escolha, eu serei sensível. Não está atrelando uma coisa com a outra. Então, não é a letra A. Letra B, conclusão. Usa-se muito o logo. Tá? Ele não me dá uma ideia de algo e depois ele acaba concluindo. Tá? Posso ser sensível, mesmo que eu sofra, não dá uma ideia de conclusão. Tá? Letra B não é também. Causa. Causa. Gente, eu só vou dar uma ideia para vocês assim, ó. Se eu tiver uma frase, como por exemplo, porque estudei, vírgula, passei. Imagina comigo. Porque estudei, passei. Tu tá vendo que o porquê estudei, ele está ligado com o estudei, vírgula, passei. Tá vendo que o estudei é uma oração, gente. Por que uma oração? Porque é um verbo. Já fica ligado nisso, tá? Estudar. Por que estudei? Ele está ligado com o estudei. O que vem antes? O estudar ou o passar? O estudar. Por que estudei? O estudei é a causa. A consequência é ter passado. Então, esse porquê seria uma conjunção causal, tá? Porque ele está ligado com a causa. Nada tem relação, gente, de causa ou consequência esse mesmo que. Tá? Ele não tem. Posso ser sensível, o mesmo que não dá ideia de um fato consumado que realmente aconteceu e tal. Não tem ligação nenhuma aqui com causa. Tá? Só que concessão, gente, eu sempre falo para meus alunos assim, eu farei várias aulas, que as concessivas, como por exemplo, embora, e aí eu sempre ressalto para essa aqui, que é outra que pode complicar, que é o conquanto,
elas são concessivas. Ambas têm o mesmo sentido, porque são concessivas, tá? E o embora, ele é parecido com as adversativas. Acaba sendo uma quebra, tá? E olha só, posso ser sensível, embora eu sofra mais pela minha escolha, tá? O mesmo que, ele é uma mesma ideia de embora, certo? Vou passar no concurso, embora eu me mate estudando. Tá? Vou passar no concurso, embora eu me mate estudando. Vou passar no concurso mesmo que eu me mate estudando. Tá? Então, concessão a nossa resposta correta. Risquei aqui, não sei para quê, né? Então, a nossa resposta correta, letra D, concessão. Letra E, consequência, gente, é a mesma ideia da causa, tá? Só que aí a nossa conjunção, ela estaria ligada aí na consequência. Nós faremos mais questões aí ligadas, tá? A conjunções. Olha só o que é que nós temos mais aqui para ver, tá? Considerando-se o excerto em negrito, as conjunções empregadas expressam a ideia de. Olha, dá uma olhada que ele está pegando muito a questão de ideia, tá? Não a conjunção pura, certo? Ó, por meio da brincadeira, é um adjunto adverbial. Assinala a alternativa que indica o sentido expresso por tal adjunto. Por que eu coloquei essa questão aqui? Por causa disso aqui, ó, sentido. Tá? Às vezes ele pega muito essa questão do sentido que algo está sendo dado, certo? Assinale a alternativa na qual a palavra ser sublinhada introduz uma ideia de condição. Mais uma vez aqui, ideia condicional, tá? E aí eu vou passar explicando brevemente que o ser ele tem diversas funções aí na língua portuguesa, tá? Aqui a gente vai ter algo ligado à preposição. É interessante a gente saber. E depois a gente vai passando para outras questões que a gente já consegue ir fazendo, tá? Mas você vai ter uma noção muito clara do que costuma cair com mais frequência. Fechou, galera? Então tá. Aguardo você aí no nosso próximo vídeo aí para a gente dar sequência nessas questões aí. E se você ainda não, para pessoal que é assinante, logicamente, né? Para você que não é, tá? Entre em contato aqui comigo o mais rápido possível para a gente ter uma condição super bacana aí nesses primeiros dias aí de dezembro. Fechou? Forte abraço e até a próxima.